Microfone, pastor Estela. Hoje vamos falar sobre o relacionamento genuíno, indo além dos laços de sangue. Então, quando estamos numa fila, nós estamos ali numa ligação com as pessoas, nós estamos unidos no mesmo objetivo. É um objetivo genuíno, no banco ou em qualquer lugar, e nós procuramos respeitar as regras que existem ali. Se aparecer um 60 a mais, um 80 a mais, alguém com bebê, alguém na cadeira de rodas, nós respeitamos as regras, deixamos que essas pessoas passem. É um relacionamento. Isso é um relacionamento. Ele tem um tempo determinado, termina, começa, quando acaba o que eu resolvi naquela fila, eu vou embora, e às vezes as pessoas desrespeitam, então há desavenças. E eu queria fazer uma reflexão hoje, eu vou fazer uma reflexão. A importância de construirmos relacionamentos genuínos. A importância de construirmos uma ligação, ou afetiva, ou profissional, ou de amizade, e com pessoas que a gente se une com os mesmos objetivos e interesses, e que esses relacionamentos, fazer uma reflexão, se ele é autêntico, leal, se ele é justo, se é sincero, se ele é norteado pelas leis, pelas honras, ou se ele é falso. Eu vou fazer uma reflexão hoje sobre isso. Então, quando nós decidimos montar uma amizade com alguém, essa amizade ela é construída durante um tempo, nós testamos a confiança nossa na pessoa, a confiança da pessoa em nós compartilhamos os nossos valores, e nós vamos montando um relacionamento com essa pessoa, de amizade. Quando o relacionamento, quando vamos, por exemplo, diante de um juiz, nós estamos em lados opostos, esse relacionamento é alimentado por conflitos, onde há uma disputa de poder e de posição, trazendo prejuízo para as pessoas. Que tipo de relacionamento nós temos com as pessoas? Vários tipos de relacionamento nós temos, cada vez de uma maneira diferente com as pessoas. E toda a liderança, toda a gestão, ela deve tomar muito cuidado como ela deve ser feita. Quando Deus criou Adão, na linguagem, né, no vocabulário de Deus, ele chamou o Adão de Adam, né, que era a junção de duas palavras, A e Dam. A é Deus, o que é do Espírito, o que é dos céus, a conexão com os céus. E Dam é aquilo que é o sangue, é da terra, a conexão da terra. Então, quando Deus disse Adam, ele disse um ser que é do céu, colocado num corpo de sangue para viver nessa terra. Então, você pode dizer, eu vivo na terra, mas eu pertenço aos céus. E uma outra raiz da palavra Adam é domé, semelhança. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança, domé. Então, Deus fez o homem do pó da terra, mas colocou sobre ele a sua essência e o fez semelhante a ele. Deus fez o homem em 3 dimensões e deu 3 atribuições: governo, liderança e domínio. E é sobre isso que os relacionamentos falam. Quando Adão pecou, quando ele caiu, ele perdeu o governo, a liderança e o domínio. Isso afetou definitivamente todos os relacionamentos que eles não passaram mais a serem genuínos. Eles não foram mais autênticos, nem leais, nem justos, não foram verídicos. E a pergunta que eu faço, você escolhe ser pó ou você escolhe ser semelhante a Deus? Você foi criado para ser isso. Quando os filhos de Adão nasceram, Caim e Ravel, em hebraico, na língua de Deus é Caim e Ravel, não é Abel, que tipo de relacionamento que eles tinham? Naquela época tinha 2 classes sociais, uma classe social mais forte, que eram os agricultores, e uma classe social mais frágil, que era dos pastores. Então, os agricultores, eles se fixavam na terra, e ali eles empurravam os pastores para longe,
para que os animais não comessem os produtos da terra. E os pastores, então, eles viviam mais debilitados, mais frágeis, nas beiradas da terra do deserto, como nômades, procurando relva e água para os animais. Que tipo de relacionamento o Caim tinha com Abel, com Ravel? Caim era agricultor e o Ravel, ele era pastor. Então, que tipo de relacionamento eles tinham? O que motivou Caim, você sabe a história, a cometer aquele ato inusitado, novo, que nunca tinha acontecido antes, inédito no planeta Terra? Que dor que Caim tinha no seu coração que o levou a agir daquela maneira, totalmente desagradando a Deus. Deus tentou ajudar Caim, interveio, trouxe uma conversa de paz, mas Caim estava disposto a receber de Deus. Esse relacionamento que Caim tinha com Abel era um relacionamento onde Caim era o primogênito e ele tinha uma primazia, um domínio maior, e ele empurrava Abel para o lado. E quando aconteceu uma situação onde ele viu que Abel estava se sobressaindo, ele decidiu eliminar quem estava ali se sobressaindo e o fez por inveja. Ele viu algo que havia no outro que ele não tinha e resolveu aniquilar aquela pessoa, para que ele continuasse tendo a primazia ali no seu espaço. Ele não quis mudar a sua atitude para alcançar a Deus de alguma outra maneira. Ele preferiu eliminar quem estava no caminho. As dores, o pecado do coração do Caim o levou a agir de uma maneira que não agradava a Deus. Ele justificou as suas ações e as suas dores e eliminou quem estava ali atrapalhando. E com isso ele parou, ele barrou toda a bênção que Deus tinha para agir na vida dele. Então, quando Adão pecou, ele perdeu o governo, a liderança e o domínio. E quando Jesus veio, ele morreu, derramou seu sangue, ressuscitou, ele devolveu de novo nas mãos do homem o governo, a liderança e o domínio. Então, nós temos a oportunidade de ter a governo, a liderança e o domínio dentro das regras de Deus, dentro de uma maneira genuína, honesta, correta, através de Jesus Cristo. Mas se estamos sem Jesus o tempo todo, o homem tenta tomar de volta o governo, a liderança e o domínio, e foi o que Caim fez. Então, Caim fez uma escolha, e nós vivemos a vida inteira em escolhas. Nós vamos escolher ser pó ou escolher ser semelhante a Deus? Caim decidiu ser pó. Ele decidiu não ser semelhante a Deus. O que motivou Amnon a cometer o ato repulsivo contra Absalão? Amnon era primogênito, a mãe dele vinha de uma região que era fértil, uma rota comercial, uma localização estratégia. Então, Amnon, ele trazia aquela raiz dentro dele. Ele era estrategista, dissimulado, ele era herdeiro do trono primogênito, ele era violento. E como ele era o herdeiro legítimo do trono, ele se achou no direito, né, decidiu possuir quem quisesse da maneira que quisesse. E fez assim. Ele quis tomar o governo, quis tomar a liderança, quis tomar o domínio, agindo da maneira que ele quis. E o irmão dele, Absalão, ele era neto de Gerur, que era o rei, ele era neto do rei de Gerur, e esse rei, essa região era onde hoje seria o Iraque. Então, nós conhecemos como que as pessoas de lá têm umas relações hostis com Israel, e Absalão era assim. Ele mantinha relações hostis com as pessoas, era rebelde, tinha uma propensão para desafiar as pessoas, as lideranças, não se conformava, era destemido,
queria aniquilar o status quo e tomar, exatamente como eles são assim até hoje. Então, Absalão, ele sempre esperou uma oportunidade para desafiar, para não se conformar e para tomar o governo, a liderança e o domínio da maneira que desse. Então, Amnon agiu de uma maneira totalmente fora da palavra de Deus, não genuína, um relacionamento calcado por princípios do pecado. E Absalão, então, ele planejou e eliminou Amnon. E depois ainda ele continuou, ele desafiou as convenções, ficou na porta do rei, roubou os corações, tentou tomar o governo, o domínio, a liderança do rei Davi, e sim, possuiu as esposas do rei, dominando-as, e tentou se colocar como rei. Como foi esse relacionamento entre Amnon e Absalão? Foi pautado pela disputa, pela rebeldia, não foi um relacionamento genuíno. Não havia uma amizade que é construída com confiança, compartilhar valores. Como podemos fazer esse tipo de relacionamento? Como podemos construir uma amizade com alguém? Como? Temos que ser autênticos, verdadeiros, ser quem nós somos, temos que respeitar o outro, tratar com consideração, com honra, sermos leais, fiéis, assumirmos os compromissos. Como é difícil ter amigos, como é difícil agir dessa maneira. Como conseguimos manter isso? E dentro dos irmãos em Cristo, do corpo de Cristo, nós nem mantemos, nem fazemos um relacionamento, mas podemos tentar fazer uma aliança, que é o que Deus tinha com Adão, que é um compromisso mútuo, baseado na fidelidade, no amor, na obediência a Deus e às suas leis. Na aliança, Deus criou a aliança, Deus é fiel. E mesmo que o outro não cumpra o acordo, Deus continua fiel. Isso é uma aliança, é acima do relacionamento genuíno, é acima de um compromisso, de uma amizade. Mas nós podemos aprender, através de Jesus, a ter esse relacionamento genuíno, indo além dos laços de sangue, porque nós sabemos que toda a humanidade descende de Adão. Então, nós descendemos de Adão, e da mesma maneira que Adão perdeu o governo, a liderança e o domínio, nós perdemos. Mas nós vamos além desse laço de sangue, nós vamos além, nós fazemos um relacionamento com Cristo, e através de Jesus, do laço do sangue de Jesus, nós podemos realizar um relacionamento genuíno. Quando a palavra de Deus diz que Jesus diz, este é o meu sangue, no dia da ceia ali, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados, Jesus fez conosco um relacionamento. Quando se diz o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno de Deus, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência dos atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Jesus, ele trouxe essa regra para entrarmos na vida eterna, nos purificar a nossa consciência, nos dar o sangue dele. Ele montou um relacionamento genuíno e perfeito conosco. Através do relacionamento genuíno, do sangue de Jesus, nosso relacionamento com Deus, nós podemos, através desses princípios, mantermos um relacionamento com o nosso próximo e resgatarmos esse governo através do governo do reinado de Cristo, a liderança através do amor e o domínio através do sangue de Jesus. Quando Paulo diz lá, santificamos a nós por meio do sangue de Jesus, ele fez um relacionamento, Jesus fez um relacionamento com essa ligação afetiva, nos santificando. Quando em Cristo Jesus, ele nos trouxe, nós estávamos longe, nos aproximamos novamente. Jesus nos uniu através do mesmo objetivo, que é estarmos juntos, para amarmos o próximo e nos relacionarmos com o próximo. Quando Jesus diz que ele é a testemunha fiel, ou ele é o primogênito, ele não fez como Caim, ele não fez como Amnon, mas ele usou
a fidelidade, ele foi uma testemunha, ele nos amou, nos libertou dos nossos pecados através do seu sangue, e ele formou, assim, esse relacionamento genuíno conosco. Jesus, esse mediador da nova aliança, que aspergiu seu sangue, que fala melhor do que o sangue de Abel, de Ravel, está em Hebreus 12, 24. Esse relacionamento de Jesus acima, ainda do que a Ravel fez, daquela oferta que ele fez, da primícia que ele deu, do melhor que ele tinha. Ravel pegou um animal, derramou o seu sangue ali. Deus já tinha ensinado para Adão fazer isso. Então, Caim e Abel já sabiam como tinham que agir. E Abel agiu da maneira certa, mas Jesus fez acima, além disso, e fez esse relacionamento conosco. Se nós aceitarmos, nos relacionarmos com Jesus, entregarmos nossa vida para Ele e montarmos com Jesus esse relacionamento, essa ligação afetiva que alcança as nossas amizades, alcança a nossa família, alcança as nossas profissões, nossos relacionamentos profissionais. A gente pode se relacionar com as pessoas, nos unirmos com os mesmos objetivos, com os mesmos interesses, mas sendo autênticos, leais, justos, sinceros nas ações, com pensamentos corretos dentro da palavra de Deus, com sentimentos purificados pelo sangue de Jesus, de uma maneira verídica e leal, dentro da palavra, agindo com um compromisso mútuo, baseado na fidelidade, no amor e na obediência a Deus. Quando nós admitimos que somos pecadores, admitimos que erramos, e nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, e nós entregamos a nossa vida a Jesus e montamos com Ele esse relacionamento genuíno, isso desce de Deus sobre nós e atinge as pessoas, e nós podemos ter um relacionamento diferente. Como? Como Jonatas e Davi, que é um exemplo do relacionamento de Jesus conosco, quando Jonatas se une a Davi com amor, com amizade, genuíno, e ele nem permitiu que Davi voltasse depois para a casa do seu pai, fez que ele continuasse morando na casa dele, então ele dividiu o que tinha com Davi, e ali naquele texto que você vê em 1 Samuel 18, quando eles se unem ali, você vê que Jonatas, ele faz uma aliança com Davi, Davi faz uma aliança com Jonatas, nos parâmetros de Deus, e aí Jonatas dá para Davi a capa, as vestes, a espada, o arco, o cinto. É tão lindo isso, e é um exemplo do relacionamento que nós temos com Jesus, onde a capa é autoridade espiritual. Então, Jesus, quando ele morre na cruz, e nós entregamos a nossa vida a ele, ele nos dá essa autoridade espiritual, de nós nos dominarmos e termos um relacionamento diferente com as pessoas. Quando Jonatas dá para Davi as suas vestes, as vestes, elas simbolizam dentro da palavra o juiz. Então, Jesus é o nosso juiz. Nós não precisamos brigar com as pessoas, nos defendendo na autojustiça, não. Nós entregamos para Jesus, e Jesus, ele julga as coisas, ele vai na nossa frente e coloca as coisas no lugar. Quando Jonatas dá para Davi a espada, que simboliza um líder de guerra ofensivo, que naquela época poucos tinham espadas, só os reis que tinham espadas. Então, ele dá para Davi a sua espada. Então, Jesus, ele nos deu a liderança da guerra através do amor, através do sangue de Jesus. Quando Jonatas dá para Davi o arco é aquele que lança, ele mira, e ele é preciso no seu ponto de ataque. Então, através da palavra de Deus, nós podemos orar e sermos precisos e destruir o mal que age através do mundo espiritual sobre as pessoas, e podemos ter os relacionamentos baseados no amor. Quando Jonatas dá para Davi o cinto simboliza que é consagração ao Senhor, é a verdade, é o lugar onde se coloca a espada, a palavra de Deus, sermos humildes e admitirmos que nós precisamos de Deus em tudo. Todas essas coisas que pertenciam a Jonatas, seus pertences pessoais que ele deu para Davi, Jesus dá para nós quando nós nos entregamos a ele. E aí,
podemos ter um relacionamento saudável com as pessoas e genuíno. Em todo tempo, Jonatas amava Davi, Davi amava Jonatas, com amor sincero e puro. E na angústia, eles se tornaram irmãos. De tal maneira que essa amizade, ela foi uma aliança que passou até para a segunda geração, porque Davi cuidou dos netos de Jonatas, quando Jonatas não estava mais aqui. Esse relacionamento genuíno, que foi além dos laços de sangue, entre Davi e Jonatas, é o que Jesus tem conosco. Quais as dores que você tem no seu coração que o faz querer agir fora da palavra de Deus, como Caim? Como você quer justificar a sua ação de maneira errada, como Amnon, para dizer que ele era o primogênito governante, ele tomou e dominou uma outra pessoa, subjugando e humilhando? Quais pessoas te machucaram, como Absalão, que ele se sentiu machucado, se achou no direito de se levantar contra outra pessoa e retirar a vida dela para tomar o trono de várias maneiras? Essas coisas foram suficientes? Eles agiram contrário à vontade de Deus, conseguiram o que queriam? Não. Não permita que aquilo que te feriu te tire do propósito que o Eterno criou você. Recebeu uma alma num corpo de sangue para ser a semelhança de Deus. Nada façamos por ambição egoísta, nada façamos por vaidade, mas por humildade, como Jonatas e Davi. Nos consideremos ligados a Jesus e tratamos os outros com respeito, considerando os outros superiores a nós mesmos. Não sejamos presunçosos, não nos provoquemos uns aos outros, não tenhamos inveja como Caim e Abel. Saímos disso, ajamos com humildade, com amor, com respeito ao outro, com honra. Possamos ser bondosos como Davi, que não ousou levantar a mão contra Saul, mas entregou a Jesus, entregou a Deus a justiça daquela situação e Deus agiu. Dessa maneira, nós sejamos bondosos e entregamos para Jesus a justiça daqueles que se levantam contra nós. E que possamos ser compassivos, perdoando-nos, assim como Deus nos perdoou em Cristo, perdoando aos próximos, tendo esse relacionamento genuíno com o próximo, agindo da maneira como Deus agiria e deixando que Deus julgue por final. Mas isso não é fácil, é só nos esforçando para viver em paz, com o amor de Deus derramado em nós, e nós sejamos um canal onde o amor de Deus possa alcançar a todos. Sejamos separados por Deus para agirmos como Jesus, sermos um pequeno Cristo nessa terra. Porque se nós não tivermos esse tipo de santidade, nunca veremos ao Senhor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, diz o Salmo 1, nem imita os pecadores, nem se assenta com os zombadores. Ele tem a sua alegria no prazer do Senhor. Ele florescerá, ele dará frutos. Será bom e agradável se agirmos assim, e conseguiremos agir em união com os nossos irmãos. Quando decidimos agir como Jesus, que ele não repreendia as pessoas mais velhas asperamente, mas tratava todos com honra, com respeito, com pureza. Quando entregamos nossa vida para Jesus e trazemos esse relacionamento genuíno sobre a terra, trazemos o reino de Deus, trazemos a justiça, a paz e a alegria. E conseguimos, então, de novo, ter aquilo que Deus entregou para Caim. Um relacionamento genuíno, indo além dos laços de sangue, através de Jesus. Eu deixo com vocês essa reflexão importante para como construir
pequenas coisas para construir amizade, aliança, um relacionamento, no trabalho, na família, com amigos, em todos os lugares. E mesmo que estejamos em lados opostos, nós agimos com humildade, com retidão, sendo genuínos, chamando o reino de Deus e as bases da palavra de Deus. E o Senhor, Ele fará justiça em tudo e nos dará a honra dele. Receba essa palavra com amor, e que seja enviado essa palavra sobre todos os nossos relacionamentos, para que Deus tome conta com o reino dele, trazendo sobre nós o reino de Deus, a justiça de Deus, a verdade dele, trazendo, Senhor, a autoridade de Jesus sobre tudo. E assim nós conseguimos ser autênticos, leais, fiéis, tendo um relacionamento de aliança genuíno, com os mesmos objetivos dentro do reino de Deus e chamando sobre a terra a governança do Senhor, a liderança de Jesus e o domínio do Espírito Santo em todos os relacionamentos. Um relacionamento genuíno só vem através de Deus e de Jesus Cristo. Eu entrego essa palavra para vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.